apresentando para vocês sobre as práticas de estimulação e cuidados maternos em mães de bebês com 14 meses. Então a gente percebe que existe uma lacuna, tá, de literatura que vai associar saúde mental materna com práticas educativas parentais. Tá? Então são poucos os estudos ainda, e então eles ainda estão alguns incompletos, não conclusivos, divergentes, mas nós já temos uma ideia de que práticas educativas maternas, né, elas estão associadas à saúde mental, né, materna também. Então, alguns estudos têm apontado que elevados níveis de alterações emocionais pior, então, são as práticas de cuidado e estimulação parental. Aqui, no caso, dentre as alterações emocionais significativas, ansiedade, estresse, depressão, nós vamos focar na depressão, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre mães com depressão e as suas práticas educativas com os seus filhos com até 14 meses, tá? Na realidade é exatamente aos 14 meses. Sobre a depressão, a gente vive escutando falar em depressão pós-parto, mas é importante a gente saber que os sintomas de depressão, eles ocorrem principalmente no momento da gestação, tá? Então, assim, a gente tem uma ideia de que a mulher, durante a gravidez, ela está plena e feliz, né? Então, por isso que ela não tem nenhuma alteração emocional significativa. Então, durante muito tempo, a gente negligenciou os estudos de alterações emocionais significativas na gestação, por conta dessa fantasia, né, de que a gestação é um momento de maravilhas na vida das mulheres. E aí, no pós-parto, como acabava ficando mais evidente, aí todo o estresse do puerpério e tudo mais, então as pesquisas se focaram mais no puerpério. Mas o que as pesquisas mais atuais vêm mostrando? Que na realidade 25% das gestantes, ou seja, 1 a cada 4 gestantes no nosso país, é muita coisa, 1 a cada 4 gestantes no nosso país, elas apresentam sintomas de depressão. Lembrando que sintomas de depressão é bem diferente de transtorno depressivo, tá? Então, quando você tem lá um diagnóstico de sintomas de depressão, você encaminha para um psiquiatra e é ele quem vai dar o diagnóstico de transtorno ou não de depressão, certo? Então, quando a gente vai aplicar alguns instrumentos, aqui no Brasil a gente usa bastante o inventário de depressão de Beck, e agora as pessoas começaram a utilizar também a escala de depressão pós-parto de Edinburgh, também na gestação, porque ela é para pós-parto, né? Mas geralmente esses instrumentos de rastreio continuam sempre em torno dessa média de 25% das gestantes na gestação, tá? E aí o que acontece, gente? Quando não tratadas, né, quando não há nenhum tipo de intervenção, essas mulheres têm uma alta chance de manterem esse quadro de sintomas de depressão no pós-parto, tá? Então, por isso que a gente tem uma prevalência alta também de mulheres com sintomas de depressão no pós-parto, mas não é que a gente possa dizer depressão pós-parto, porque entende que não foi após o parto, mas sim já vinha desde antes. Quando a gente vai ver incidência de sintomas de depressão, que incidência significa novos casos, diferente de prevalência que você faz um recorte, né, daquele momento. Então, quando você vai ver incidência, quando você consegue comparar desde a gestação até o pós-parto, a gente vê que a média fica entre 4 a 7% de mulheres com sintomas de depressão, ou seja, não apresentavam na gestação e começaram a apresentar no pós-parto, tá? Então, o Brasil, a gente tem muitos artigos publicados um pouco mais de 10 anos atrás, onde a gente afirmava, né, que a prevalência de depressão pós-parto no Brasil era de 20%, tá? Então, vocês vão encontrar vários artigos aí de 2009 para lá falando isso. Só que os artigos mais recentes de 2009 para cá, eles estão mostrando ao contrário disso, porque agora a gente já conseguiu compreender que na realidade não é depressão pós-parto, né? É uma depressão, são sintomas de depressão que continuaram, né? Não teve nenhum tipo de tratamento, então desde a gestação até o pós-parto, tá? Então cerca de 20% das mulheres apresentam sintomas de depressão, né, após o parto no Brasil, certo? Sempre lembrando que a gente tem aí essas mulheres que desde a gestação já estavam apresentando, tá?
Estudos mostram que a associação entre os sintomas depressivos maternos e atraso ao desenvolvimento infantil. Então, são muitas pesquisas que já conseguiram fazer essa associação, tá? Ainda também está bem controverso, ainda também não tem nada muito conclusivo, mas a gente tem uma boa parte das pesquisas que fazem essas associações, fatores de proteção, de risco, e que a gente consegue identificar sim, né? Porque uma mulher com sintomas de depressão, com um bebê, ela tem menos energia para maternar, tá? Então, com menos energia para maternar, ela também estimula menos aquela criança. Ela estimulando menos aquela criança, consequentemente, ela apresenta atrasos no desenvolvimento, tá? Por que que isso acontece? Porque a gente vive em uma cultura, em uma sociedade em que a responsabilidade do bebê é da mulher, é da mãe. Porque se a gente dividisse realmente essa responsabilidade com o pai, né, esse atraso provavelmente não existiria, né? Porque essa mulher está precisando de cuidados, assim como esse bebê. E como uma pessoa que está precisando de cuidados consegue oferecer esses cuidados, certo? E isso é toda uma questão social, porque a mulher ela tem cerca de 120 dias mais ou menos de licença maternidade. O homem só tem 7 dias, né? Então, como que esse homem também vai assumir essas responsabilidades enquanto pai, se a própria sociedade, né, não contribui, não permite? Então, essa é uma discussão urgente que nós precisamos debater para que a gente possa evitar esses atrasos no desenvolvimento infantil, tá? Dependendo do instrumento que a gente usa para avaliar desenvolvimento infantil, a gente encontra proporções altas de crianças com atraso no desenvolvimento, tá? Então, esses atrasos no desenvolvimento infantil podem estar bem relacionados também com essas mães com alterações emocionais significativas no pós-parto e que apresentam aí alguma dificuldade para estimular a criança. Então, entendam, não é que a mulher, porque ela apresentou depressão lá na gestação, isso refletiu como atraso no desenvolvimento da criança, mas é uma questão social de falta de estimulação. Qual que é o objetivo desse trabalho? Apresentar a frequência de mães de bebês com 14 meses que apresentavam sintomas de depressão, cujas práticas de cuidado e estimulação foram classificados como abaixo da média. E também apresentar a frequência de bebês aos 14 meses com atraso no desenvolvimento, cujas mães foram avaliadas como tendo práticas de estimulação e cuidados também abaixo da média. Então, participaram essa pesquisa, gente, ela faz, é uma partezinha, tá, do meu doutorado. Eu fiz um doutorado longitudinal, tá? Então, eu investiguei desde a gestação, desde o 3º trimestre de gestação, aos 6 meses e depois a 1 ano e 2 meses, que dá esses 14 meses, tá? Então, eu só tô apresentando para vocês esse recorte dos 14 meses, tá? Que foi o momento em que eu investiguei as práticas educativas. Tá? Então, ele vai fazer parte disso. Então, eu comecei com 450 gestantes, aí foi caindo para 200 gestantes aos 6 meses pós-parto e terminei com 139, tá? Gestantes não, né? Mulheres no pós-parto e seus filhos, as díades. Então, por isso que a gente tem aqui 139 díades mães bebês. O local em que foi feita essa coleta de dados nesse momento foi na residência dessas díades, mas o início do contato lá na gestação foi nas unidades básicas de saúde. Então, são mulheres que utilizam o serviço público de saúde, tá? Então, nesse momento, para ficar mais fácil, para que eu evitasse a perda de mais participantes, então a gente ia até a residência dessas mulheres. Os materiais que foram utilizados, então, nesse momento, né, para esse recorte aqui. A escala de crenças parentais e práticas de cuidados, e o teste de desenvolvimento de Denver 2. E também o inventário de depressão de Beck, tá? Não utilizei a IPDS justamente por ser um estudo longitudinal. Então, para eu comparar sintomas de depressão desde a gestação até 1 ano e 2 meses, eu tinha que utilizar um que pudesse ser aplicado em todos esses momentos, tá? Então, foram realizadas análises estatísticas e descritivas, frequência e porcentagem, tá? Vou falar um pouquinho das escalas para vocês poderem entender.
A escala de crenças e cuidados parentais, ela é uma escala Likert de 1 a 5 pontos, composta por 25 itens. E a menor pontuação, então, que alguém pode fazer nessa escala é 25 pontos, e a maior pontuação é de 125. Quanto maior a pontuação na escala, melhores são as práticas de estimulação e cuidados maternos. Então, ela é dividida em dois. Uma que você vai fazer essas 25 perguntas relacionadas ao que essa mãe acredita, tá? A respeito de estimulação e de cuidados com o bebê. Então, são crenças, o que ela acredita. E uma outra escala que são as mesmas questões, mas a respeito daquilo que ela faz. Qual é a prática real dela, né? Para que a gente possa conseguir comparar o que ela acredita com aquilo que ela realmente faz, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ficar só no que ela realmente faz e não no que ela acredita, tá? Então, eu vou apresentar para vocês somente os dados do que ela realmente faz como práticas de cuidado e de estimulação. A média na escala, com essa população, com essas 139 mulheres, com essa população, a média delas foi de 104 pontos. Então, eu considerei aquelas que fizeram acima de 104 pontos como acima da média e as abaixo de 103 como abaixo da média, tá? Para eu poder fazer, então, as associações. O teste de triagem de desenvolvimento de Denver, ele é um instrumento também de triagem, ele não é de diagnóstico, então ninguém usa o Denver para ter diagnóstico se a criança tem ou não atraso no desenvolvimento, mas se faz uma triagem, identificando ali risco de atraso, então essa criança ela precisa ser encaminhada, né, para um serviço mais especializado para essa avaliação, tá? Então ele é de triagem também. E ele vai avaliar algumas áreas, a pessoal social, motor adaptativo, né, que é aquele motor fino, a linguagem, a cognição e o motor grosso, tá? Então foram as áreas avaliadas. Esse instrumento ele permite identificar, então, se o desenvolvimento está típico, normal, se é preciso ficar atento, é chamado de cautela, né, se o desenvolvimento está apresentando algum atraso, né? E tem o de risco de atraso mesmo, que é, olha, mais de 95% das crianças fazem determinado comportamento, essa criança não está fazendo, né? Um comportamento que 95% delas fazem. Então, aí a gente coloca como risco de atraso. E o inventário de depressão de Beck, ele é também uma escala tipo Likert, que vai de 0 a 3 pontos, ela tem 21 itens, né? E quanto mais elevada a pontuação, também mais indicativos de sintomas de estresse, tá? No caso aqui, eu usei a pontuação 18, então as mulheres que fizeram acima de 18 pontos na BDI eu considerei com sintomas de depressão. Esse foi o ponto de corte que eu utilizei. Então, sobre os resultados das 139 mães, tá? 17 delas, ou seja, 12% apresentavam sintomas de depressão, tá? Então, isso com 1 ano e 2 meses pós-parto, tá? Então, 12% delas estavam com sintomas de depressão nesse momento, tá? Dessas 17, 10 delas, ou seja, 59%, apresentavam pontuação abaixo da média na escala de práticas e cuidados realizados pela mãe, tá? Então, a maioria das mães com sintomas de depressão, né, com 1 ano e 2 meses pós-parto, elas também apresentam práticas mais negativas, né, inferiores a que a média estava apresentando, tá certo? Então, elas estavam com práticas e cuidados né, e estimulação com seus bebês abaixo da média. 43 dessas 139 mulheres, né? Não, agora é bebês, desculpa. Então, 43 bebês, né, desses 139, ou seja, 31%, apresentaram risco de atraso no desenvolvimento aos 14 meses, né? Que é um número alto. Um bebê já tem mais de 1 ano, né? 12 meses dá 1 ano. A gente está falando de 14 meses e 31% dessas crianças estavam, então, com risco de atraso no desenvolvimento por meio da escala Denver, tá? O que é uma porcentagem muito alta, 31%, né? Se a gente pensar,
É uma porcentagem muito alta, que é bem a fase, inclusive, que a criança começa a falar, né? É esperado que há 1 ano e 14 meses, as crianças elas falem pelo menos 2 palavras. E esse foi um dos grandes itens, né, que não foram contemplados na hora da investigação, que acarretou aí em um alto número de crianças com atraso no desenvolvimento. 27 bebês, 63% deles, eram filhos de mães que apresentavam pontuação abaixo da média na escala de práticas de cuidados. Então, 63% desses bebês eram filhos de mães com sintomas de depressão, tá? Desses que estavam apresentando atraso no desenvolvimento. Então, que conclusão a gente chega? Esse trabalho indica que as práticas de estimulação e cuidados maternos podem ser influenciadas pela saúde emocional materna e que atrasos no desenvolvimento podem estar ligados às práticas de estimulação e de cuidados maternos, realizados com pouca frequência de forma adequada, né? Então, as mães, elas estão, mesmo aquelas que não têm sintomas de depressão, elas estão sem nenhum tipo de conhecimento, né, sobre o que esperar ou não esperar em cada fase do desenvolvimento da criança. Isso não é ensinado nas escolas, isso não é ensinado nas unidades básicas de saúde. Então, são mulheres que elas vivenciam, elas sabem mais ou menos por comparação. Ah, o meu sobrinho já está andando e meu filho ainda não. Olha, o filho da fulana já fala, por comparação, mas elas não têm noção se o da vizinha, da fulana, tá com comportamento mais à frente ou não, se aquilo é esperado ou não para aquela faixa. Então, eu penso que há uma alta necessidade de a gente começar a passar essas informações ainda no pré-natal, né? Então, como o grupo que a Sara acabou de apresentar aqui de intervenção, né, do projeto da Bárbara, vocês viram o quanto que ele foi eficiente, né? O grupo controle, nada mudou, né, nas alterações emocionais, mas uma intervenção ela fez toda a diferença, né? Então você consegue observar essa diferença. Então a mesma coisa, então a gente precisa, as mães, os pais muitas vezes não estimulam seus filhos de forma adequada por pura falta de informação, não recebem. Então está mais do que na hora de nós psicólogos, né, nos instrumentalizarmos para poder fazer um atendimento a essa população desde a gestação. Não sei se alguém aqui já ouviu falar em pré-natal psicológico. Se alguém já ouviu, vai ter muito para saber. Certo, uma pessoa já ouviu falar. O pré-natal psicológico, ele pode ser uma boa forma da gente trabalhar com esse tipo de informação. No pré-natal psicológico, além da gente levar informações sobre gestação, sobre parto, sobre pós-parto, amamentação e outras coisas, nós podemos levar informação para elas também sobre desenvolvimento infantil, sobre os marcos do desenvolvimento infantil, como realizar a estimulação desses bebês, tá? Então, isso seria importante para essas gestantes também, principalmente quando elas estão no 3º trimestre, que elas estão mais preocupadas com essas questões de cuidados com o bebê, né? 1º e 2º trimestre nem tanto, mas no finalzinho da gestação elas já estão mais preocupadas e atentas, sedentas até por esse tipo de conhecimento. E também sobre as práticas educativas parentais, aquilo que é considerado positivo e aquilo que é considerado negativo, né? Então, promover essas reflexões parental, então não só da gestante, mas do seu parceiro grávido também presente, e isso vai surtir um efeito, né? Uma intervenção que a gente pode ter uma melhora também, né? Um reflexo aí nos comportamentos, né, de parentais em relação à estimulação dos bebês e práticas educativas. Então, eu penso que isso seria muito bom caso a gente começasse também a pensar mais a respeito da nossa atuação nesse período chamado perinatal, né? E não esperar só as coisas já acontecerem e depois a gente trabalhar na prevenção secundária terciária, né? Prevenção secundária terciária é quando já aconteceu algo, então no caso a criança já está com atraso, né? As práticas parentais já estão negativas e aí você vai fazer uma intervenção. Não, eu penso que a gente tem que trabalhar na prevenção primária, que é antes daquilo acontecer, né? Então a gente evita que aquilo aconteça, e uma forma de a gente trabalhar evitando que aquilo aconteça é
ainda no período da gestação e quiçá até antes, né, num planejamento familiar. É importante que programas pré-natais, como o pré-natal psicológico, sejam realizados por psicólogos a fim de identificar mulheres com riscos para as alterações emocionais significativas na gestação e no pós-parto, e assim prevenir consequências para o desenvolvimento infantil, bem como serviria para instruir pais e mães sobre as quais são as boas práticas de estimulação e de cuidados com o bebê. Aqui então eu tenho as referências, depois se alguém quiser. Obrigada pela atenção.